Tecnologia assistiva aplicada à vida diária. Quando falamos dessa aplicação das tecnologias assistivas, é importante lembrarmos que estamos sempre sustentados sobre aquilo que são as normatizações, as legislações, os planos internacionais e nacionais que visam a diversidade humana e o atendimento da inclusão escolar, da inclusão social e da acessibilidade. Então, toda a aplicação das tecnologias assistivas, ela está interrelacionada, interligada a toda essa documentação, a todos esses planos nacionais e internacionais que servem de balizadores para as tecnologias assistivas. Nós vamos tratar aqui da aplicação, então, das tecnologias em diferentes espaços. Um primeiro espaço é falar dessa aplicação à vida diária. E quando nós vamos pensar na aplicação das tecnologias assistivas, de um modo geral, nós vamos pensar em três componentes, três componentes que são importantes para essa aplicação das TA. O primeiro deles é um componente que é o técnico, que é o que fundamentalmente trata da tecnologia assistiva, em particular, que nós discutimos aqui. O segundo é o componente humano. E o terceiro componente é o componente socioeconômico. Nós vamos destacar aqui o componente humano. E esse componente humano atrelado a um modelo de classificação internacional, que é o modelo IRD. Esse modelo, ele organiza as possibilidades de aplicação das diversas tecnologias assistivas. Tá? Então, o IRD serve como uma referência para a área de conhecimento da tecnologia assistiva e naquilo que são o planejamento, a execução e a avaliação dessas tecnologias. Então, o IRD é sempre essa referência que é internacional, mas que nós buscamos adaptar à nossa realidade, ao nosso contexto. Então, particularmente do IRD, nós destacamos agora o componente humano para pensar a aplicação das TA. E o componente humano, do que ele trata? Basicamente, o componente humano está voltado ao ser humano. O que quer dizer? Que as tecnologias, elas devem atender a esse ser humano naquilo que possa desenvolver e potencializar a sua autoestima, o seu autoconhecimento, a sua autoconfiança. Então, vamos desenvolver tecnologias que possam atender especificamente a esse ser humano. Atender a esse ser humano significa estar de acordo àquilo que é a diversidade e as diferenças individuais. Para ilustrarmos esses aspectos da aplicação da tecnologia assistiva à vida diária, nós vamos apresentar alguns recursos, alguns recursos que podem auxiliar nessa potencialização do ser humano. O primeiro deles trata do auxílio às atividades do cotidiano. O que são essas atividades do cotidiano? São as atividades do dia a dia, da vida em família, da vida no lar. Então, são materiais e produtos que auxiliam nessas tarefas cotidianas, nessas tarefas rotineiras do dia a dia, como comer, cozinhar, vestir-se, tomar banho, os cuidados pessoais de higiene. Então, vamos ter tecnologias voltadas a esse auxílio. Uma segunda aplicação das TAs à vida diária refere-se à comunicação suplementar e alternativa. Aqui, especificamente, tratamos dos recursos eletrônicos que estão e devem estar disponíveis às pessoas que precisam
se comunicar, que precisam expressar, né, uma mensagem e que não conseguem espontaneamente. Então, a comunicação suplementar e alternativa vem auxiliá-los, né? Podem ser alguns exemplos desses recursos, né? As pranchas de comunicação com símbolos do PCS, do Bliss, além de vocalizadores, softwares que vão estar voltados, né, que vão ser planejados para esse fim e que vão auxiliar, né, a vida diária, que vão desenvolver, vão potencializar esse componente humano, né, da pessoa com necessidades especiais ou mobilidade reduzida ou ainda de pessoas idosas. Uma terceira tecnologia assistiva, né? Uma terceira aplicação, né? É o auxílio de mobilidade. Aqui, principalmente, para as pessoas com deficiência motor, né? O uso de cadeiras de rodas, que sejam elas manuais ou motorizadas, tá? Bases móveis, tá? Os andadores, né, muito utilizados, né, diferentes tipos de andadores utilizados às pessoas idosas, né, para fortalecer a autonomia, a autoconfiança. Tá? As bengalas são muito utilizadas como auxílio à mobilidade, né? Então, qualquer outro recurso, né, disponibilizado, que podem ser até veículos, né, de diferentes tamanhos, proporções, podem ser utilizados para favorecer, para melhorar essa mobilidade pessoal, né, e vai, sem dúvida, potencializar a autonomia desta pessoa. Um quarto recurso tecnológico, né, que auxilia a vida diária da pessoa que dela necessite, tá? Principalmente, nós podemos destacar aqui a pessoa com deficiência visual, que podem ser as pessoas cegas ou ainda, né, com uma visão subnormal, é o auxílio das lentes, das lupas ou ainda do braille, né, como um equipamento, né, de voz, tanto no teclado quanto no computador, né, as telas de impressão, né, os sistemas de TV com aumento de tela, aumento de fonte para leitura de documentos, para leitura de publicações que estão para auxiliar as pessoas. Tá? Uma outra aplicação da tecnologia assistiva é o auxílio, fundamentalmente, às pessoas com deficiência auditiva, às pessoas com redução na audição. Esse auxílio inclui equipamentos, né, e aparelhos, né, para surdez, tá? Telefones, diferentes tipos de telefones, teclados, tá? Sistemas de alerta, né, o TTY, o tátil visual, entre outros equipamentos que podem auxiliar o deficiente auditivo, né, e fortalecem, né, a sua autonomia, o seu desempenho cotidiano, né, a sua vida diária. Uma outra aplicação das tecnologias assistivas é a adaptação em veículos, né? Vai ser utilizada para as pessoas com mobilidade reduzida, aos deficientes físico e motores, né? Essas adaptações em veículos vão desde alguns acessórios, né, adaptações que possibilitam, né, a condução do veículo, tá? Então, vão ser planejados para que atendam às necessidades específicas da pessoa, dando ela a condição de dirigir, né, o seu próprio veículo. Ainda nessas adaptações em veículos, nós vamos ter alguns elevadores de cadeiras de rodas, algumas caminhonetas modificadas, né, e outros veículos que podem ser usados, né, para o transporte pessoal, né, das pessoas que dela necessitam. Sempre lembrando que todos esses recursos, todas essas aplicações das tecnologias assistivas, nesse momento, elas devem estar voltadas a esse componente humano, né? Então, elas devem fortalecer, né, a pessoa humana na sua autoconfiança, na sua autoestima,
na sua independência e na sua autonomia.